A paz do Senhor, meus irmãos. Quero agradecer a Deus por estar aqui mais uma vez, nessa semana. Estamos gravando essa live em dia fora do horário normal, do tempo normal. Tivemos alguns probleminhas durante essa semana, mas graças a Deus aqui estamos. Não está online, mas queremos agradecer a você que estará fazendo uso dela em breve. Em breve ela estará sendo liberada para que você possa utilizar, visualizar e acompanhar conosco o estudo do estudo de professores dessa semana. Vamos orar ao Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado a Deus por tudo que o Senhor tem nos concedido e nos permitido fazer. Te agradecemos, Senhor, por essa noite que aqui podemos estar. Eu te agradeço, Senhor, pelos irmãos professores que haverão de, ó Deus, fazer uso dessa live e pedindo, Senhor, a tua bênção, a tua orientação e a tua graça na vida de cada um. Se conosco, eu te peço, em nome de Jesus. Amados irmãos, a lição que nós vamos estudar hoje é a lição de número 5. Ela tem por tema a Igreja de Cristo cumprindo a sua missão evangelizadora e os seus objetivos. O textual disse Jesus, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É um texto muito conhecido, Marcos 16 e 15. Nós estamos falando da continuidade, da continuidade dessa obra, uma obra que foi iniciada por Jesus, e ele vai ao céu, ele sobe, retorna ao céu, de onde ele veio antes, de onde ele veio, e agora ele retorna ao céu. Deixa uma igreja, e é uma igreja que ele próprio disse que ele determina, ou na sua missão, na sua palavra final, ele orienta, ele diz qual é o propósito da igreja. Então ele deixa uma igreja para dar continuidade à obra dele. A verdade prática diz assim: Jesus instituiu a igreja com o propósito dela dar continuidade à obra que ele veio fazer, e para isso a capacitou, dando o seu Espírito Santo para ser sua testemunha diante de um mundo perdido e condenado à morte eterna. Eu grafei aqui a expressão que o comentarista usa: propósito dela dar continuidade à obra que ele veio fazer, capacitando-a com o Espírito Santo. Ou seja, o que eu quero colocar aqui é o propósito dessa igreja. Tudo na vida tem um propósito, toda a nossa vida tem um propósito, e todo crente precisa ter esse propósito. Uma das razões que nos faz avançar na obra são os propósitos que estão diante de nós. Quando nós não temos propósito, ou quando nossos propósitos eles não são propósitos firmes, ou alcançáveis, ou propósitos mensuráveis, muitas das vezes nós ficamos pelo caminho. Mas nós vemos aqui que Jesus instituiu a igreja com propósito, ou seja, ele não fez a igreja sem um propósito, não fez a igreja simplesmente para embelezar a terra, não fez a igreja para tantas outras coisas. Ele fez a igreja com um propósito. E aí eu vou lembrar os irmãos, porque nós também já em outras lições nós estudamos, qual era o propósito de Jesus, Então, o propósito de Jesus estava lá em Lucas capítulo 4, quando ele lá na sinagoga, ele faz uso do profeta Isaías, do rolo do profeta Isaías, e ali ele lê onde estava escrito: e o Espírito do Senhor me ungiu ou seja, ele tinha ali os propósitos definidos, e ele veio para realizar a vontade. O propósito dele era a realizar a vontade do Pai, que era pregar, curar e libertar. Propósito. Então o Senhor desceu o céu, deixou o céu com um propósito. Agora ele deixa a igreja, ele funda a igreja, e ele funda a igreja também com um propósito. Qual é o propósito? Cumprir a ordem de Jesus. Essa igreja cumprir a ordem de Jesus, ensinando, batizando, e ajudando as pessoas a produzirem outros discípulos. É propósito da igreja. Então, nós vemos que a igreja tem um propósito. Enquanto Jesus não volta, enquanto ele não retornar, nós não podemos esquecer qual é o nosso propósito. Com que propósito, ou qual foi o propósito de Deus para a sua vida. E muitas das vezes nós pensamos em chamada para o ministério, nós pensamos em tantas outras coisas de propósito que Deus possa ter na nossa vida, mas esquecemos que o nosso propósito principal não é ser ministro.
O nosso propósito não é ser líder, nosso propósito não é ser cantor, nosso propósito, Deus não nos chamou para ser pregador, mas o Senhor nos chamou para ser testemunha, é o que o comentarista diz aqui, para ser testemunha diante de um mundo perdido e condenado. Então, o propósito da igreja, muitas das vezes nós esquecemos esse propósito em nome de construções, esse propósito em nome de atividades, de embelezamento disso, de embelezamento daquilo, de conforto para isso, de tantas outras coisas. Mas o propósito que o Senhor deixou à igreja estava bem definido lá em Atos capítulo 1, versículo 8. E sereis minhas testemunhas. Então, o propósito dele é que nessas testemunhas, como testemunha, nós estaríamos cumprindo o ID de Jesus, Marcos capítulo 16, versículo 15. Né? Então, e qual é o propósito, né, do Espírito Santo? Na vida de Jesus e na vida da igreja, o mesmo propósito. Então, na vida de Jesus e na vida da igreja, o Espírito Santo ele tem a finalidade de ungir, capacitar, ensinar, dirigir e levar a igreja ao encontro de Cristo. Então, irmãos, nessa introdução, o comentarista, ele já fala qual é o propósito, né, da igreja, e nos leva a pensar, é um exercício de meditar e entender qual é o nosso propósito, né? O que é que eu tenho feito, ou aquilo que eu tenho feito está dentro desse propósito. Então, nós precisamos entender, né, isso que o Senhor está colocando, e essa é a verdade prática, que a gente pode entender. Então, a primeira coisa que eu já começo a entender aqui com os irmãos, na verdade prática, é que nós temos um propósito. O Senhor nos fez com um propósito, nos chamou com um propósito. O Senhor nos ungiu com o Espírito Santo, derramou o Espírito Santo sobre nós com um propósito. Então, nós não podemos esquecer esse propósito, porque essa é a igreja do Senhor, né? A introdução, ele diz assim: a igreja de Cristo, cumprindo a missão evangelizadora recebida por Jesus, realiza a sua missão valorizando a chamada e seguindo o exemplo deixado por Jesus. Eu grifei aqui nessa introdução a frase, a expressão que ele realiza a sua missão valorizando a chamada, seguindo o exemplo deixado por Jesus. E aí eu começo a observar, eu estava observando uma coisa interessante, né? Realizar a sua missão valorizando ela, valorizando a sua chamada e realizando a sua missão segundo o exemplo de Jesus. Então, nós temos duas coisas muito interessantes. Primeiro, que é valorizar a chamada, né? Quando nós lemos lá em Lucas capítulo 9, versículo 1 a 6, nós vemos que, e só vou lembrar os irmãos o finalzinho, mas Jesus envia os discípulos, né, de 2 em 2, para realizar a evangelização, para evangelizar, entrar nas vilas e tudo mais, e por onde eles passassem. E o Senhor começa a falar com eles, dizendo: olha, eu envio a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E diz: ó, não quero que leve convosco bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, mas eu quero que vocês levem. E onde vocês estiverem, ali vocês testemunhem, né? Sejam testemunhas. E aí no final ele diz assim: e saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por todas a parte. Ora, isso é valorizar. Valorizar a chamada é fazer e é cumprir o ID de Jesus de forma completa. Então eles saíram não apenas anunciando o evangelho, mas também curando no poder de Deus, no poder que há no nome de Jesus, libertando. Eles estavam fazendo isso. Então, quando nós realizar a vontade do Senhor, ou quando nós somos chamados para fazer a vontade do Senhor, nós precisamos valorizar. E valorizar de que maneira? Crendo. Não adianta orar por um enfermo se você não crê. Não adianta pregar o evangelho a alguém se você não está no seu coração, ou se você não sente, ou se o seu coração não está cheio de amor por aquela vida. Então a sua palavra será vazia. Valorize a sua chamada. O Senhor poderia muito bem ter enviado os anjos para pregar o evangelho, mas ele disse aos anjos: não, essa tarefa não será de vocês, essa tarefa será da igreja. Então a igreja tem uma tarefa, que é uma tarefa muito importante, que é uma tarefa de dar continuidade, realizar o mesmo que Jesus realizou aqui. E é tão importante notar que ele disse: e vocês farão maiores obras do que eu, porque eu vou para o Pai. Ora,
Então, irmãos, nós podemos valorizar a nossa chamada, valorizando a nossa chamada servindo com fidelidade, valorizar a nossa chamada servindo com fé, valorizar a nossa chamada servindo com obediência, valorizando a nossa chamada. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo ele dizendo, eu grifei porque ele diz assim, realizando a sua missão, valorizando a sua chamada. Não fomos chamados por homens, não fomos chamados, não é uma chamada profissional, não é uma chamada para servir ali ou para ajudar alguma coisa, mas é uma chamada do Senhor para fazer para a obra dele e fazer com um propósito bem definido. E a outra coisa que me chama a atenção, uma prova dessa valorização, está lá em Atos, no capítulo 26. Essa não está no texto, é somente na introdução eu colocando para vocês. Então, em Atos, capítulo 26, versículo 15 a 20, nós vemos o testemunho do apóstolo Paulo, né, junto ao rei Agripa, falando a respeito da sua chamada, de como aconteceu a sua conversão, e ele diz assim... E no final eu gosto muito quando ele diz assim, já no finalzinho eu marquei, por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a terra da Judéia e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Isso é valorizar. Um homem que era considerado top, se fosse dizer assim, em termos de qualidade, em termos de capacitação. Um homem que tinha um conhecimento da lei tremendo, um homem que tinha autoridade, um homem que tinha a confiança dos sacerdotes. De repente, ele tem um encontro com o Senhor, e daquele encontro, ele recebe agora uma chamada diferente, e ele valoriza essa chamada. Aquilo que ele viveu anteriormente, para ele não tinha tanto valor quanto essa chamada. E ele diz, muito claro quanto a isso, não fui desobediente à visão celestial. Então, aquele que valoriza a chamada, ele não desobedece à ordem do Senhor. Aquele que valoriza a chamada, ele valoriza obedecendo, fazendo, realizando, com alegria, com prazer, com gosto, porque ele sabe que o Senhor é para o Senhor e ele, na realidade, é servo desse Senhor, né? E aí, a outra coisa que eu digo, ele diz assim, servindo com exemplo, seguindo o exemplo, né? E aí o texto, o comentarista, ele coloca aqui, seguindo o exemplo deixado por Jesus. Ele diz assim, ele nos deixou exemplo de amor, de perdão, de empatia, e aqui ele deixa alguns exemplos, alguns versículos, né? Mas tem alguns versículos que eu posso deixar para os irmãos, Lucas 23, 34, que ele menciona aqui, Jesus diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Jesus está na cruz do Calvário, ele agora, irmãos, já está no final ali, já quase concluindo a obra dele, mas ele ainda tem força para, olhando para um lado, olhando para outro, vendo o que aqueles homens aos seus lados estavam falando, o que aquele ladrão estava dizendo, e ele no final ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ora, mesmo sabendo o que eles fizeram, Jesus sabia o que eles fizeram, eles condenaram justo, né? Eles foram injustos, eles mentiram para condenar o Senhor, eles bateram no Senhor, eles furaram o Senhor, eles fizeram tantas coisas, eles criaram tantas armações, traíram o Senhor, mas o Senhor, ele chega a dizer, ele ora ao Pai, e o seu coração não tem nenhum resquício de amargura, mas ele diz, Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazem. Lá o outro texto que tem aqui, lá em Mateus 19, 13 e 14, Jesus, ele dá uma prova, irmãos, da empatia. Ele diz assim, Jesus, porém, disse, deixai vir a mim os meninos e não estorveis, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. Ora, Jesus não apenas se preocupava com os adultos,
mas também se preocupava com as crianças. Jesus tinha empatia por aqueles que eram colocados de lado, que eram esquecidos, que eram desmerecidos, que não tinham, vamos dizer, não tinham a compaixão dos demais. Foi assim com aquele cego de Jericó, quando alguém disse para ele: cala a boca, não grita, só está atrapalhando, só está provocando uma situação difícil. Mas Jesus disse assim: manda ele vir aqui. Chamou ele e levaram ele lá. Foi assim com aquele homem subindo naquela figueira brava, e que queria ver Jesus. Ele não tinha nenhuma, ele sabia que ele não tinha nenhuma condição perante os judeus, ele não poderia se aproximar ou participar, ter uma comunhão mais íntima de Jesus. Mas quando ele sobe naquela figueira brava, Jesus olha para ele com compaixão, com empatia. Enquanto ele era desmerecido pelos seus amigos, pela nação, Jesus diz para ele assim: desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Nós temos lá em João, capítulo 6, versículo 38 e 40, nós vemos também que seguindo a Jesus, tendo Jesus como exemplo de obediência. É muito importante isso, irmãos, né? Então, Jesus foi o nosso maior exemplo de obediência. E lá em João 6, 38 a 40 diz isso: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quem está falando aqui é Jesus. Ele está dizendo que deixou a glória para fazer a vontade do Pai. Mais um pouquinho, e ele diz assim: e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então é interessante eu ler isso aqui, olhando isso, porque seguir o exemplo de Jesus em obediência significa, irmãos, olhar para o pecador e não restringir ou não selecionar. Vamos aqui selecionar quem merece ouvir a palavra de Deus e quem não merece. Vamos aqui selecionar a quem nós temos oportunidade de pregar ou não. Então, o Senhor está dizendo aqui, olha o que ele diz muito claro: que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca. E eu não posso selecionar, porque ainda tem muita gente para entrar no reino de Deus. Então, irmãos, esse é um exemplo. Precisamos olhar dessa maneira. Eu preciso pregar o evangelho a quem precisa de Jesus, a quem ainda não recebeu. Esse precisa, seja ele uma prostituta, seja ele um ladrão, seja ele um corrupto, seja ele uma criança, seja ele um cego, seja ele um mendigo, mas quem quer que seja, que não tenha Jesus, que deseje Jesus, a esse eu preciso levar a palavra de Deus e levar o Senhor. O tópico primeiro, ele diz assim: o que caracteriza uma igreja? O que caracteriza uma igreja como sendo igreja de Cristo? E aí ele menciona aqui algumas coisas interessantes. Ele diz assim: a primeira característica da igreja: Cristo Jesus é o seu fundador e edificador. Em outras palavras, a sua fé em Deus e na sua palavra é inabalável. Quem sabe, quem conhece a sua base, quem conhece a sua estrutura, ele constrói em cima, porque sabe que ali está firme. É isso que a palavra quer dizer. Eu confio no Senhor, a sua fé é inabalável. Então, quando nós olhamos dessa forma, nós podemos entender, né? Quando Pedro de repente está lá pescando, e o Senhor diz: olha, Pedro, volta aqui, entra ao mar de novo e lança as redes do lado direito. Aí Pedro diz assim: mas Senhor, nós passamos a noite toda pescando. Ele diz: não tem problema, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Então, quem conhece o seu Deus, quem sabe o seu alicerce, quem sabe onde está firme a sua fé, ele com certeza, ele não se detém diante dessas coisas. Ele tem uma fé inabalável. Vão dizer para ele: isso aqui você não presta. Ele vai dizer: é verdade, eu não prestava, mas o Senhor me transformou, eu agora sou útil. Alguém vai dizer: você é uma pessoa sem valor, sem importância. É verdade, mas ele vai dizer: eu também era dessa mesma maneira, mas o Senhor me tirou de lá para me colocar entre os grandes, né? Então, essa é a palavra. Aquele que a igreja do Senhor, Cristo Jesus é o seu fundador. Ele disse isso lá em Mateus 16, 18, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja.
Então, nós temos essa fé, a nossa fé é firme, porque sabemos a quem pertencemos, sabemos de quem somos, né? Sabemos quem é o nosso Deus. A segunda coisa que eu vejo nessa palavra, como exemplo, né? Porque precisamos ter exemplo prático disso, nós podemos olhar lá para Gênesis capítulo 5, versículo 24. O texto diz que andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. O que é isso, irmãos? Numa época, numa geração tão corrompida, numa geração tão difícil, eu acho que a gente não pode, talvez alguns queiram dizer que hoje está pior do que naquela época, não. Numa geração tão corrompida quanto aquela, a Bíblia diz que tinha um homem que andou com Deus. A sua fé estava firme em Deus. Ele tinha visto Deus? Não. Mas aquilo que ele ouviu a respeito do que Deus fez, do que Deus fazia e das promessas de Deus, fazia com que ele andasse de uma forma diferente. Então ele era firme, ele era inabalável. Não importa o que dissessem dele, não importa o que falassem dele, mas ele permanecia firme à sua fé. E diz a Bíblia que Deus o recolheu, porque ele era justo demais para andar ali na face da terra. Deus o tomou para si. E por que não lembrar de Noé? Capítulo 6 do mesmo livro, 6, 5 e 8, a Bíblia diz que viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração, e disse-lhe o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra. Mas é tão interessante que você vê que o pecado na época de Noé já estava tão tremendo, era tão terrível, era tão difícil, que Deus não conseguia mais suportar, a medida de Deus já estava cheia, mas nós vemos que Deus olhando, mesmo pensando em destruir a terra, Deus olha para Noé, mas diz o texto, e Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Então, irmãos, a igreja de Cristo, né, é aquela que tem, Cristo, Jesus é o seu fundador, então ela tem uma fé inabalável. Nada naquela situação, naquela época, podia mover ou tirar do lugar o coração de Noé, né? A segunda coisa que ele diz, a característica, ele diz que a característica de Cristo é que ele é a noiva, né? Ela é a noiva de Cristo. Eu penso que quando fala de noiva, fala de fidelidade, ou seja, sua fidelidade a Cristo é imovível, ou seja, não existe nada igual. Noiva está falando da futura esposa, é alguém que tem cuidado, é alguém que está apaixonado, alguém que ama, alguém que verdadeiramente não tem olhos para outra coisa. Essa é a noiva do Cordeiro. E aí o comentarista, ele coloca, eu até coloquei aqui, separei, duas posições. Essa noiva de Cristo, qual é a atitude de Deus para com ela, e a noiva de Cristo, qual tem sido a nossa atitude em relação a Deus? Porque a atitude de Deus para com ela, nós sabemos, a Bíblia fala, e nós vivenciamos isso na nossa vida. Mas o que é que eu posso ver? Como é que eu posso observar essa igreja, que eu possa dizer que ela é verdadeiramente uma igreja de Cristo? A Bíblia diz, né, Jesus falou que pelos frutos conhecereis a árvore. Então, eu coloquei aqui, e o comentarista também aborda essa situação. Ele coloca lá, ele coloca alguns exemplos, ele diz que ele a ama, e ele menciona Efésios capítulo 5, versículo 25, comparando o amor de Cristo, assim como o homem deve amar a esposa, igual Cristo amou a sua igreja, um amor incondicional, um amor sacrificial, a ponto de morrer na cruz do Calvário. Então, essa é uma característica da parte de Cristo. Ele coloca também Tiago, capítulo 4, versículo 5, ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito em que nós habita tem ciúme. Ele cuida, ele zela por nós, ele é ciumento. Quando ele olha para nós, ele quer que nós vivamos uma vida só para ele. Então, quando a nossa vida, quando o nosso coração, ele começa a se dividir, ou ele está pendente para um ou outro lado, o Senhor, ele sente ciúmes de nós. Diz o texto, a Bíblia sente ciúmes de nós. Mas essa igreja,
como é que ela pode, como é que eu posso dizer que ela é uma igreja de Cristo? Quando ela guarda os mandamentos do Senhor, né? Jesus escreve lá em João, no capítulo 14, ele diz, aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Olha, então, quando eu guardo os mandamentos, e quais são os mandamentos do Senhor? É quando eu começo, irmãos, a amar os outros sem esperar nada em troca, ou seja, a palavra do Senhor diz, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, e eu verdadeiramente vivencio, pratico essa característica. É quando eu sirvo aos menores, aos mais fracos, aos menos favorecidos, desinteressados. É quando Jesus, aí a gente pode lembrar, quando Jesus lá no capítulo 25 de Mateus, ele diz assim, vinde benditos meu Pai, e aí ele começa a dizer, porque eu tive fome e me deste de comer, porque eu tive sede e me deste de beber. Então, isso é quando nós estamos vivenciando, praticando, né, a obra, praticando o amor, a caridade, nós estamos na realidade dizendo que verdadeiramente nós somos a noiva de Cristo. E quando nós perdoamos, né, e somos bondosos uns com os outros, então quando nós entendemos, estamos dessa maneira, agindo dessa maneira, ou seja, nos compadecendo, nos ajudando uns aos outros, então eu estou dando provas, né, de que verdadeiramente eu sou a noiva de Cristo, ou seja, não há resquício no meu coração, ou seja, a minha vida é uma vida verdadeiramente diferente do mundo, eu sou fiel ao Senhor, é uma vida de fidelidade, né? Então, irmãos, a outra coisa que ele diz, que ela é dirigida pelo Espírito Santo, a terceira característica, ela é dirigida pelo Espírito Santo, ou seja, ela é totalmente dependente do Espírito Santo. Alguns que dizem que o Espírito Santo não é tudo na vida do crente. Esse que assim disser, irmãos, tem que tomar cuidado, porque ele está há muito perigo, correndo muito perigo, porque nós somos 100% dependentes do Espírito Santo de Deus. Se não fosse o Senhor em nossa vida, nós já estaríamos destruídos, mas é a misericórdia do Senhor, é o Espírito Santo em nós. A Bíblia diz que Ele intercede por nós, a Bíblia diz que Ele nos guarda, que Ele nos momentos mais difíceis da nossa vida, ao Senhor, Ele leva a nossa oração, Ele faz com que ela seja entendida pelo Senhor, é o Espírito Santo, né? Ele convence o homem. Então, se alguém chegar e dizer e pensar dessa maneira, é porque ele está totalmente enganado. E aí a gente vê aqui que quando Jesus foi para junto do Pai, enviou o Espírito Santo para guiar e preparar a igreja para a sua volta. Não só para guiar e preparar a igreja para a sua volta, mas também para que ela realizasse a contento a missão que o Senhor deixou em Marcos 16 e 15. Está lá em Atos 1 e 8, e recebereis poder, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis chamados minhas testemunhas. Então ele estava dizendo que a testemunha tinha em si o Espírito Santo, e era o Espírito Santo que nos ensinaria a verdade, né? Aquilo que convém falar. Então, o comentarista vai falando sobre isso, e preparar a igreja para a sua volta. É importante. Como é que chegaremos ao céu, irmãos? Nós não temos nenhum satélite, nós não temos nenhum foguete, nenhum avião, nada que a gente pudesse ter para chegar ao céu. Não esse céu que nós olhamos aí, não o céu dos planetas, mas além desses céus. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele arrebatará, ele transformará. Os que morreram, ele ressuscitará. Os que estiverem vivos serão transformados. E juntos subiremos ao encontro do Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Que não subo porque eu tenho uma condição, ou tenho algum instrumento, alguma ferramenta que me leve até lá. Mas quem me leva é o Espírito Santo, é o Senhor, né? Então, o Espírito Santo, irmãos, em nossa vida, é ele que é uma característica de que verdadeiramente nós somos a igreja de Cristo. A quarta característica que ele diz é que ela é composta de um povo especial. E vamos aí compreender uma coisa. Aos olhos do mundo, nós somos, irmãos, diferentes. Nós somos incompreensíveis. É incompreensível essa igreja. Por quê? Porque essa igreja ela é composta
de ex-macumbeiro, ex-assaltante, ex-alcoólatra, ex de tudo. Mas essa igreja, lá no passado era assim, mas o Senhor pegou aquelas pessoas, o Senhor pagou o preço, o Senhor transformou, mudou, e hoje é a igreja de Cristo, é corpo de Cristo. Então, aos olhos do mundo, eles não podem entender isso. Nós somos um milagre de Deus. Aos olhos do mundo, nós somos um milagre de Deus, incompreensível. Como é que pode um homem que foi tão mal hoje ser tão bom? Nós não somos bons porque nós queremos, mas nós mudamos porque o Senhor, Ele mudou a nossa vida. Então a gente pode olhar, irmãos, essa questão, né? E também e nós somos diferentes porque nós somos comprados. Não com preço não com dinheiro, não com moeda, não, nós somos comprados com preço de sangue, um preço que não pode ser comparado a nada. Não há nessa terra, juntando toda a riqueza do mundo, nada poderia se comparar ou ter o valor do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz por nós. Então nós somos especiais, nós somos um povo zeloso, especial e de boas obras. Ele pagou por nós um preço impagável. Nós somos especiais, irmãos, e ele diz assim, é um povo remido pelo sangue de Cristo. É isso que o apóstolo Pedro fala. Ele diz que não fomos comprados com material, com ouro nem prata, mas fomos comprados com o preço, fomos adquiridos pelo sangue de Cristo, né? Ele diz aqui, é um povo separado do mundo, ou seja, nós habitamos na terra, irmãos, mas somos cidadãos dos céus. Pedro diz, não somos desse mundo. Embora estejamos aqui, mas nós não pertencemos a ele. Então, é um povo separado do mundo, mas vivendo no mundo. Isso é importante. É importante a gente entender que essa igreja de Cristo, embora seja de Cristo, ela ainda não está no céu, ela está na terra, para que também ela possa, irmãos, promover o conhecimento de Deus, para promover a palavra de Deus na face da terra. Então, nós habitamos na terra, você habita na terra, mas o seu lugar é lá no céu, o seu destino é o céu, o seu tesouro está no céu, a sua herança vem do céu, está no céu, né? Ele é um povo que crê no Evangelho de Cristo, como poder de Deus para a salvação. Ou seja, eu digo que nós somos um povo nacionalista. O que isso quer dizer? Meu desejo é o céu, é fazer o céu crescer. E aonde eu estou, eu preciso, irmãos, crer que Deus pode fazer, crer que esse evangelho pode salvar e continuar pregando o evangelho. Não importa quantos em meio à sua família, se só você é crente, mas você precisa crer que o reino pode entrar naquela casa, que você pode pregar, que o Senhor pode salvar, o Senhor pode libertar. Não importa se você é sozinho, é apenas um homem ou uma mulher, no trabalho ou na escola onde você está, mas aquele que crê no evangelho, ele prega ciente, certo e convicto de que o Senhor, ele pode fazer a obra. Então, é um povo que crê no evangelho. Somos especiais por isso, né? O tópico 2, ele diz assim, os objetivos da igreja de Cristo, cumprindo a sua missão. O primeiro objetivo é adorar a Deus em espírito e em verdade. Eu até digo, irmãos, eu estava lendo aqui esses objetivos da igreja, eu queria dizer para você, o objetivo da igreja é um modelo de vida, é um padrão de vida, entendeu? Então, qual é o objetivo do crente? Por ser diferente do mundo, é um modelo de vida, é um estilo de vida, vamos dizer assim. Então, eu não sou crente simplesmente porque por uma situação não, eu sou crente em Jesus porque eu creio nele, creio na palavra, e aí, em consequência disso, as minhas atitudes são diferentes. Olha só, o primeiro objetivo da igreja, adorar a Deus em espírito e em verdade. Acabou. Não tem outra forma de adorar a Deus. Aquilo que eu falo tem que ser igual àquilo que eu vivo.
Aquilo que eu prego tem que corresponder à maneira que eu me relaciono com as pessoas. Eu não posso ter uma palavra, não posso falar, expressar aquilo que eu não vivo. E a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então, irmãos, eu preciso viver aquilo que eu vivo em espírito, que só Deus conhece, seja em verdade aquilo que o mundo vê em mim. O apóstolo Paulo diz isso, né? Ele diz que nós somos a carta aberta. O mundo pode não ler a Bíblia, mas com certeza vai ler a nossa vida. Então, o primeiro objetivo, adorar a Deus em espírito e em verdade, aonde eu estiver. Isso não quer dizer que eu precise pregar o Evangelho durante o meu trabalho, durante a hora que eu estiver fazendo lá trabalhando. Não. Eu posso pregar o Evangelho na forma, com atitudes que demonstrem que eu sou diferente. Não preciso pregar com palavras, mas as minhas atitudes vão dizer que eu sou diferente. O segundo objetivo da Igreja de Cristo é instruir-se devidamente e corretamente nas doutrinas das Escrituras, a Bíblia Sagrada, né? Então, a palavra de Deus, ela é necessária para isso. Então, como é que eu posso instruir devidamente e corretamente? Irmãos, eu preciso ser discípulo, ou seja, eu preciso fazer aquilo que o meu mestre manda, eu preciso conhecer a vontade do meu mestre, eu preciso executar com desvelo aquilo que me é dado a fazer. Então, o objetivo dele é conhecer a palavra de Deus para o seu crescimento. E aí o comentarista fala sobre o conhecimento espiritual, sobre a santidade e força moral, sobre amar a Deus e ao próximo. Isso aí é o que nós precisamos entender. Como primeiro objetivo da igreja, adorar a Deus. Como segundo objetivo da igreja, instruir-se com conhecimento em santidade e amando a Deus e ao próximo. Como é que eu posso? É interessante a gente poder entender o que o comentarista está querendo passar, porque não há outra maneira, irmãos, né? Não adianta você conhecer, decorar, né? Porque aquele que diz assim, não, já li a palavra de Deus 10 vezes, de Gênesis e Apocalipse, mas não vive ela, ele apenas decorou. Ele vai conhecer, decorar, ele vai decorar textos imensos da palavra de Deus, mas não consegue, ou ela não foi capaz de produzir nele uma mudança, não foi capaz de reformar a sua vida, de mudar a sua vida. Mas o verdadeiro conhecimento que muda é aquele que é produzido no coração do homem. Entra na mente. Paulo escreve aos Romanos dizendo isso, no capítulo 12, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. É na mente que a mente precisa ser transformada, a mente precisa passar por uma renovação, para só deixar, ela vai servir de um filtro, para só deixar passar para o coração aquilo que é bom, aquilo que é agradável e aquilo que produz vida. Então, nós precisamos entender isso. E o profeta Osés fala isso. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, né? Então, irmãos, é muito bom. O conhecimento de Deus, o conhecimento que o homem pode ter da palavra de Deus é muito bom, quando ele se dedica a viver ou a experimentar aquilo que a palavra ensina, né? Santidade e força moral, não há outra coisa. O Senhor disse, a Bíblia nos ensina isso, sede santo porque eu sou santo, né? É isso que o Senhor está falando, é isso que nós somos orientados, né, a fazer, ser santo como o Senhor. O escritor aos Hebreus diz que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, santificar-se, né? É importante. E não é apenas santificar-se somente a nossa mente, o nosso coração, mas todo o corpo, né? Corpo, alma e espírito. É assim que o Senhor nos ensina e nos orienta. E essa santidade, ela fala que nós somos parecidos com o Senhor. É essa santidade que nos faz ser iguais ou vai nos levar a ser igual ao Senhor. A santidade e a força moral, amar o próximo, amar a Deus e ao próximo. A gente já tem falado sobre isso, mas vale a pena, irmãos, refletir um pouquinho sobre isso.
O objetivo da igreja é instruir-se nas Escrituras, conhecendo a vontade de Deus, né? E aquilo e o propósito de Deus. Então, o propósito dele é que a gente cresça espiritualmente. O propósito dele é que a gente alcance ou pratique ou vivencie a santificação, e o propósito dele é amar o próximo. É tão claro, é tão interessante isso, que o apóstolo João, lá na sua carta, a primeira carta ao João, ele diz o seguinte: como pode alguém amar a Deus, se não pode amar o seu irmão, amar a Deus que não vê, se não ama seu irmão que está ao seu lado? Então, o relacionamento com Deus, né, ele está ligado diretamente ao relacionamento horizontal, né? Então, a forma como eu ajo nos meus relacionamentos vai me dizer ou vai constatar se eu amo a Deus, aquele relacionamento vertical, né? Então é importante a gente entender, não adianta dizer que ama a Deus, que evangeliza, que faz isso e faz aquilo, se eu não tenho amor pelo próximo, se eu não me entrego, não me dou, se eu não me envolvo, se eu não vou buscar, se eu não vou lutar para que ele alcance aquilo que eu alcancei, né? E é tão claro isso, tão interessante isso aí. Ele diz assim: amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos, que Jesus falou, seguindo o exemplo de como Jesus nos amou, nos dando um novo mandamento. Está lá em João capítulo 13, 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis ao outro como eu vos amei. Mas o mesmo João, na sua carta, na primeira carta de João, lá no capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: nisto conhecemos o amor de Deus, que ele deu a sua vida por nós, assim como nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, esse, irmãos, é o amor a Deus. E quando eu faço dessa maneira, eu estou fazendo para Deus, eu estou provando que eu amo a Deus. O terceiro ponto desse tópico, o terceiro objetivo da igreja em Cristo: cumprir a sua missão evangelizadora, difundindo o conhecimento do Evangelho por todo o mundo. E aí, irmãos, é algo muito interessante, ele coloca aqui: por meio do testemunho de uma vida fiel e consagrada, por meio da pregação da palavra de Deus, e o ide por todo o mundo é o mundo composto de todas as nações. Então, já falamos aqui, não se prega só com a Bíblia, não se prega somente no microfone, não é somente quando eu estou ao ar livre que eu prego a palavra. Essa é a maneira de pregar para quem não nos conhece, né? A maneira de pregar para quem nós conhecemos é pregando com atitudes, é pregando com a vida santa, é pregando através de testemunho. Esses que nos conhecem vão dizer verdadeiramente se eu verdadeiramente prego a palavra ou não, se verdadeiramente a minha palavra é digna de aceitação ou não. Quem não me conhece não sabe o que eu vivo, não sabe quem eu sou, não pode testemunhar de mim, mas aquele que me conhece pode. Então é possível que a minha pregação no ar livre surta efeito, porque a palavra pregada, o Espírito Santo levou a uma necessidade do homem, mas ele não me conhece. Talvez se ele me conhecesse, eu pregaria muito, talvez a pregação fosse boa, mas ele não aceitasse a Cristo. Mas ele aceitou porque aquela pregação, aquela palavra que eu preguei, o Espírito Santo conduziu até lá. Agora, a pregação também pode ser que eu não esteja pregando, não preciso nem pregar, mas a vida que eu vivo em casa pode levar o meu cônjuge, o meu filho, a minha filha, os meus parentes a entender o amor de Deus. E aí a gente vê tantos exemplos aí de irmãs que ganharam seus maridos pela forma como elas agiam. Quando eles não eram crentes, pela forma como eles agiam, mas elas, ao contrário daquilo, elas ganharam seu marido pelas atitudes dela. Então, irmãos, por meio de um testemunho de uma vida fiel, por meio da pregação da palavra de Deus, e eles o ide por todo o mundo, é um mundo composto de todas as nações. E aí, eu gosto de comentarista, ele completa. Ele diz assim: o ide por todo o mundo é também o meu mundo. Aonde eu estou, o mundo onde moro,
enfim, envolvendo o meu mundo, famílias, vizinhos, colegas de trabalho, da escola, universidade. Este também pode ser o teu mundo. Paulo e Silas, presos no cárcere, ali era o seu mundo. Então, podemos pensar nisso. Talvez a gente esteja preocupado, mas eu não posso ir pregar, ser missionário lá na Índia. É verdade, mas eu posso ser missionário na minha escola, eu posso ser missionário na minha vizinhança, eu posso ser missionário no meu trabalho, né? Então, qual é o seu mundo? Talvez a sua própria casa seja o seu mundo, né? O terceiro tópico diz assim: a mensagem de Cristo, da igreja em Cristo, de Cristo, cumprindo a sua missão. É uma mensagem que fala de um Deus único e verdadeiro, é uma mensagem que fala na Trindade Divina, um único Deus em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo. É uma mensagem que fala e que Jesus Cristo, Filho de Deus, é o único meio de salvação. É uma mensagem que fala que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é suficientemente poderoso para a nossa salvação. É uma mensagem que fala na ressurreição e ascensão de Cristo, e uma mensagem que fala que Jesus voltará para arrebatar para si a sua igreja, a fim de estar consigo para sempre. Essa mensagem tem que ser uma mensagem que nós cremos. Eu não posso pregar uma coisa que eu não creia. Aliás, estou me lembrando agora de um fato que aconteceu, em que os filhos de um profeta, eles foram expulsar um demônio, e eles expulsavam o demônio em nome de Jesus, a quem Paulo prega. E o demônio disse: eu conheço Paulo, conheço Jesus, mas quem são vocês? Né? Então, essa é a grande verdade. Quando nós pregamos sem autoridade, não surte efeito e podemos até colher perseguição, colher adversidade. Mas quando nós pregamos aquilo que temos convicção, daquilo que sabemos e daquilo que conhecemos, é diferente. Há autoridade na nossa vida, há poder de Deus na nossa vida. Então nós precisamos, irmãos, quando pregar de Jesus Cristo como meio de salvação, verdadeiramente, sabe? Tem muitos outros lugares aí que promovem, né? Promovem que o homem tenha uma vida, vamos dizer assim, uma recuperação. Se recupera através de tantos núcleos aí, de tantas associações, de tantas entidades, de tantos meios, é verdade. Mas quem salva o homem do pecado, da justiça, do pecado, quem liberta a alma do homem das garras de Satanás, não é o AA, não, irmãos, é Cristo. Então eu preciso entender isso. Não é deixar o vício, mas é limpar a alma. E aquele que salva, que liberta o homem, esse aí sim é Cristo. O que o sacrifício dele na cruz é suficientemente poderoso para a salvação. Porque eu preciso agora continuar praticando sacrifício, oferecendo isso, oferecendo aquilo. E às vezes não são só animais não, irmãos, mas são coisas, é dinheiro, é alguém que compra, é alguém que precisa, é fazer voto, fazer isso, fazer aquilo. Isso não adianta. Não são esses sacrifícios agora. O sacrifício Jesus já fez por nós na cruz do Calvário. Ele morreu uma única vez, né? E a palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo agora, que nasceu de novo, esse é nova criatura. Então não precisa mais oferecer carneiros, animais, não precisa mais fazer votos de joelho, de caminhada a pé, não, de água disso, água daquilo, não. Eu creio que o Senhor morreu na cruz suficientemente para salvar, para me resgatar, para me libertar, né? A aplicação, encerrando aqui, nós temos a aplicação na vida diária. Eu e você, como crentes no Senhor Jesus, consciente que fomos salvos para servir, pregar o Evangelho de Cristo e dar testemunho como nova criatura, é a nossa missão. O descuido pode ser fatal, como Jesus disse, servo mau e negligente. Enquanto o realizar a missão, recebe o elogio de Jesus, dizendo, servo bom e fiel. O que é que o comentarista está colocando aqui, irmãos? Não evangelizamos para agradar os homens. Não evangelizamos para uma demonstração nossa. Alguém poderá até dizer assim, eu saí e ganhei tantas almas, eu saí e ganhei tanto... Não é para isso. Nós precisamos fazer, primeiro, por amor ao homem, por amor ao próximo.
por amor àquela alma que está condenada. Nós precisamos fazer em segundo, porque não é, embora Paulo fale que é uma obrigação, mas precisamos fazer porque é uma necessidade nossa, é uma maneira de viver, é um padrão do cidadão do céu. Então eu preciso evangelizar porque eu sou salvo, porque eu sou cidadão dos céus, eu preciso evangelizar, eu preciso ganhar almas, então eu preciso servir o Senhor, e descuidar disso, irmãos, pode nos tornar, e o comentarista coloca aqui, pode trazer consequências muito graves, até a perda da salvação. Então nós precisamos fazer a obra do Senhor, dar continuidade. Você é a igreja de Cristo, sabe, individualmente, coletivamente, nós somos a igreja de Cristo. E se somos de Cristo, nós temos que andar como Ele andou, nós temos que fazer como Ele fez, nós temos que participar dessa obra até Ele voltar. A conclusão diz assim: após termos uma visão do que é a igreja de Cristo, podemos concluir que esses objetivos e mensagem da igreja de Cristo são os ideais mais altos que podem inspirar a alma do homem a servir a Deus e com Ele estar compromissado. É a igreja dando continuidade à missão recebida de Jesus. Eu grifo aqui em que esses objetivos são os ideais mais altos que podem inspirar a alma do crente. Ok? A igreja de Cristo, a obra da igreja, né? Essa visão, essa missão, essa tarefa deve ser os mais altos ideais que pode inspirar a nossa alma. Ganhar almas para Jesus deve ser o nosso desejo, o maior desejo, né? Ele deve estar, todas as outras coisas, todos os nossos desejos vão perder espaço para esse desejo de servir o Senhor, de fazer a obra do Senhor e de evangelizar o mundo. Que Deus possa nos abençoar, que o Senhor possa nos ajudar a dar continuidade à obra de Jesus. Ele disse que faríamos muito mais, e muito mais nós podemos fazer. Podemos curar muito mais, em nome de Jesus. Podemos libertar muito mais, em nome de Jesus. Podemos ver almas se salvando muito mais, porque é o Senhor quem faz. E a Bíblia fala que quando os discípulos saíram, Ele cooperava com eles. Então, que o Senhor possa abençoar você, que o próximo domingo seja um domingo de bênção, que nós possamos estar na nossa classe e o Senhor possa trabalhar poderosamente em cada um da sua classe. Que assim o Senhor nos ajude. Já agradeço em nome de Jesus. Deus possa abençoar você, meu irmão, minha irmã, que estará conosco visitando e assistindo essa live. Deus abençoe e lhe ajude. Orando ao Senhor. Graças te dou, Senhor, por mais esse dia em que aqui estivemos, ó Pai Santo, Senhor, estudando a Tua palavra. Pai, trazendo, Senhor, algumas observações nossas a respeito, Senhor, desse assunto tão importante. Agora quero entregar em Tuas mãos os nossos professores, superintendentes, todos aqueles que fizerem uso dessa live. Sobre eles, ó Deus, deixa a Tua graça, Senhor. E que no próximo domingo, Senhor, ao estarem diante das classes, o Senhor possa manifestar o Seu poder e possa produzir, Senhor, na vida de cada um dos Teus filhos, ó Deus, um renovo, Pai Santo, para que nós possamos vivenciar a Tua vontade e vivenciar os Teus milagres. Em nome de Jesus eu te peço e já te agradeço. Deus abençoe a todos. Se o Senhor nos permitir, estaremos na próxima semana estudando novamente com você a lição, estudando a palavra de Deus. Tenha uma boa noite. Deus abençoe a todos.